pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a aula de hoje corrigindo os exercícios de receptores elétricos da aula passada. Vamos lá? Então, no primeiro exercício, ele fala assim: um motor elétrico tem resistência interna de 2 ohms e está ligado a uma DDP de 100 volts. Então, aqui nós temos uma resistência interna e aqui a gente tem uma DDP, que é o nosso U. Verifica-se que ele é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Aí ele quer que a gente determine aí na letra A a força contra-eletromotriz do motor, então essa força contra-eletromotriz. Na letra B, as potências, total, útil e dissipada. E na letra C, a indicação do voltímetro ligado aos terminais do motor. Então, na letra A, ele quer que a gente calcule a força contra-eletromotriz. A gente vai calcular essa força a partir da equação do receptor, que é a DDP, a força contra-eletromotriz, mais a resistência interna vezes a corrente. Então, só vou substituir, ó. Aqui vai ser 100, a força contra-eletromotriz, mais a resistência é 2 e a corrente é 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Passando para o outro lado, subtraindo essa contra-eletromotriz, né? Vai ser aí de 90 volts. Então, chega a 100 volts no nosso receptor, ele transforma esses 100 volts, né, 90 volts desses 100, ele transforma em energia aí mecânica. É isso que essa força contra-eletromotriz está dizendo. Os outros 10 volts são dissipados aí em outras formas de energia. Na letra B, ele quer as potências. Então, a potência total que chega no nosso receptor é a DDP, né, energia total que chega, vezes a corrente, é o nosso pio. Então, aqui vai ser 100 vezes 5, que vai dar 500 watts. Então, potência total aí, né, que chega lá, é de 500 watts. A potência útil é o quanto desse total ele consegue transformar em energia mecânica. Então, a potência útil, vai ser igual a nossa força contra-eletromotriz vezes aí a nossa corrente. Então, vai ser 90 vezes 5. 90 vezes 5 vai dar 450. Então, 450 watts de potência. De 500 watts de potência que chega lá, ele consegue transformar 450 watts em energia mecânica. E quanto que é dissipado? Quanto que é perdida, né? Então, a potência dissipada, quanto que é perdido em outras formas de energia, geralmente em calor. Então, vai ser aí a resistência, lembra que o que é perdido de energia sempre é perdido na resistência interna, né? Vezes a corrente ao quadrado, é o nosso PIR, pintinho do interior. Então, a nossa resistência interna é 2, a nossa corrente aí é 5, tem que lembrar que ela está ao quadrado. Bom, se chega a 500 watts de potência e 450 são transformados em energia mecânica, quanto que a gente espera que seja perdido? 50 watts, né? Por essa relação entre a potência total e a potência útil. Então, estamos fazendo aqui só para conferir, ó. 5 ao quadrado é 25, vezes 2, vai dar 50 watts, certinho. Lembra que a potência total tem que ser a útil mais a dissipada. Se der valor diferente aqui, tem algum problema. E na C, ele pergunta a indicação do voltímetro. O voltímetro vai medir a DDP. Se a DDP que ele deu lá no nosso enunciado é de 100 volts, o voltímetro vai medir aí essa DDP. Então, na letra C, era só para ver se você conhece aí a função do voltímetro. No exercício 2, ele fala assim, ó, um motor elétrico M, que está na figura aqui, está ligado a uma bateria que lhe aplica uma diferença de potencial de 15 volts. Então, esse é o nosso U aqui do nosso motor, né, nossa DDP. E tem uma corrente de 6 amperes. Ele fala assim, o motor possui uma resistência interna de 0,3 ohms. E ele fala que, em virtude dessa resistência, parte dessa energia é transformada em calor, onde o motor se aquece, sendo a energia restante transformada em energia mecânica para o motor rotacionar. Aí, baseado nessas informações, ele tem algumas afirmações aqui e quer que a gente assinale o que for correto. Antes da gente observar cada uma das nossas
dos nossos itens aí, das nossas alternativas, ele está falando aqui em todas as alternativas de potência. Então, quais são as formas de potência que a gente tem? A gente tem a potência total, que vai ser a DDP vezes a corrente. A gente tem a potência útil, que vai ser a força contra-eletromotriz vezes a nossa corrente. E a gente tem a potência dissipada, que vai ser a resistência interna do nosso receptor aí, do nosso motor, vezes a corrente ao quadrado. Vou calcular cada uma dessas potências para depois a gente só olhar as alternativas. Mas a gente só tem um detalhezinho para resolver antes. Nós temos todos os valores, DDP, corrente e resistência interna. Só está faltando a força contra-eletromotriz. Então, antes de calcular a potência útil, pela equação do nosso receptor, eu vou calcular a força contra-eletromotriz, só para facilitar o nosso cálculo da potência útil. Senão eu tenho que parar antes de calcular a potência útil e fazer aí o cálculo da força contra-eletromotriz. Então, nós sabemos que a equação do nosso receptor é a DDP igual a contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes a nossa corrente. Eu vou substituir aqui. Então, aqui é 15. Força contra-eletromotriz é o que eu quero achar. A resistência interna é de 0,3. E a nossa corrente é aí de 6 amperes. 0,3 vezes 6 vai dar 1,8. Então, se eu passar para o outro lado subtraindo 1,8, a contra-eletromotriz vai dar 13,2 volts. Então, tá aqui. Com isso, vou mudar de cor só para ficar mais fácil, ó, eu consigo calcular todas as potências. Lembrando que eu estou fazendo tudo isso primeiro para facilitar a análise de cada item. Então, a DDP é 15, então vou calcular com a DDP a nossa potência total. 15 vezes 6 amperes, que é a nossa corrente. Isso aqui vai dar 90 watts. Então, a potência total lá, que chega no nosso motor, é de 90 watts. A força contra-eletromotriz é 13,2 vezes 6 da corrente. Então, vou calcular nossa potência útil agora, o quanto que ele transforma em energia aí mecânica para o motor rotacionar. Aqui vai dar 79,2 watts. E por fim, a potência dissipada, né? A gente já sabe que tem que ser a diferença entre a total e a útil, mas a gente vai calcular só para conferir. Vai ser 0,3. A corrente ao quadrado, então é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Vezes 0,3 vai dar 10,8, que era o que a gente esperava, né? Ó, 90 menos 79,2, 10,8 watts. Então, tá tudo certinho. Aí, agora a gente vai item por item, ó. Ele fala assim, a potência total desenvolvida no motor e a potência dissipada. Então, potência total, ele falou que é 80 e a dissipada é 10,6. A nossa total é 90 e a dissipada é 10,8. Não pode ser a letra A por conta disso. Potência total na letra B, ele fala que é 80. A gente já viu que é 90, não pode ser a letra B. Na letra C, ele fala que a potência dissipada por efeito Joule é de 10,4 e a gente calculou que ela é 10,8. A C também está errada. Na D, ele fala que a potência mecânica de rotação é 78. A gente viu que ela é 79,2. Então, também não pode ser a D. E, por fim, ele fala assim, ó, a potência total desenvolvida no motor é de 90 e a potência mecânica é de 79. Tá certinho em relação ao que a gente calculou aqui. Só pode ser, então, a letra E de elefante. Na 3, ele vai contar um pouquinho como é que foi descoberto aí o princípio fundamental de funcionamento de um motor e ele vai dar as características de um motor elétrico. Ele fala assim, ó, um motor elétrico tem resistência interna de 2 ohms, então aqui está a nossa resistência interna, e está ligado a uma DDP de 100 volts, então aqui é a nossa DDP, o nosso U. Ele verifica-se que é percorrida uma corrente de 5 amperes, aí ele fala assim, a força contra-eletromotriz e a potência total. Então, a força contra-eletromotriz a gente vai calcular pela equação do receptor. Força contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. A DDP aqui é 100. A força contra-eletromotriz é o que eu quero descobrir.
a nossa resistência interna é 2 e a nossa corrente é 5. 2 vezes 5 vai dar 10, passa subtraindo, a contra-eletromotriz vai ser, então, 90 volts. E a potência total, leve em consideração aí a nossa DDP, né? É a DDP vezes a corrente. Vai ser, então, 100 vezes 5, que vai dar 500 watts. Aqui, então, só pode ser letra C, de coração. No exercício 4, a gente tem aí um gráfico, né? A curva característica de um receptor. Ele vai falar assim, ó, calcule a potência consumida pelo receptor quando ele é percorrido por uma corrente de 4 amperes. Então, aqui no nosso gráfico, a gente tem aí os dados em relação a uma corrente de 6 amperes. Eu vou usar essa corrente de 6 amperes, os dados de DDP, né, que é 50. E quando a gente tem aí a corrente igual a 0, a gente tem a força contra a eletromotriz aqui, ó. Vou usar esses valores para achar a resistência interna. Então, a DDP é igual a força contra a eletromotriz, mais aí a resistência interna, vezes a corrente. Por que eu estou fazendo isso? Achando a resistência interna, eu posso mudar o valor da corrente, porque a resistência vai ser a mesma, né? O mesmo receptor, e descobrir aí, né? Qual é essa potência consumida, uma vez que potência consumida é potência total, e aí eu preciso da DDP nesse valor de corrente de 4 amperes. Então, eu estou achando a resistência interna para que a partir da nova corrente eu ache o meu novo valor de DDP e aí consiga calcular a potência total. Então, aqui é 50, quando a DDP é 50, a contra-eletromotriz é 20, a resistência interna que eu quero achar, e a corrente é 6 pelos dados do gráfico. Eu vou passar o 20 subtraindo, vai ficar 30. Então, a resistência interna vai ser 30 dividido por 6 aí, que vai dar 5 ohms. Então, achei aqui 5 ohms. Com essa resistência interna, eu consigo achar agora para a nossa corrente de 4 amperes, qual o valor da DDP. Lembrando que a força contra a eletromotriz e a resistência não muda. Então, a DDP vai ser a força contra a eletromotriz, que é 20, mais 5 aí da minha resistência interna, vezes a corrente agora, que é de 4 amperes. Então, 20. 5 vezes 4 é 20 também. Então, essa DDP aqui, para uma corrente de 4 amperes, é de 40 volts. E aí, agora eu consigo calcular a minha potência consumida, que é a potência total que chega lá no meu receptor. Então, vai ser a DDP vezes a corrente. Lembrando que a gente está calculando para a corrente de 4 amperes. A gente usou os dados do gráfico só para achar a resistência interna e então descobrir a partir da corrente que ele deu qual é a DDP. Então, vai ser 40, né, que eu descobri, vezes 4, que é a corrente que ele quer que a gente analisa. Então, essa potência total vai dar 160 watts. No exercício 6, ele fala assim, ó. Um receptor que possui força contra-eletromotriz de 90 volts, então ele deu a contra-eletromotriz aqui, né? Que é o 90 volts. E resistência interna de 4 ohms, é ligado a uma rede elétrica e fica sujeito a DDP de 120 volts. Ele quer que a gente determine a equação do receptor. A equação do receptor, a gente deixa a DDP em função da corrente, é o que pode mudar quando a corrente muda. Então, o que não muda? Força contra a eletromotriz e a resistência interna. Então, a DDP vai ser a contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. Como a contra-eletromotriz e a resistência não vão mudar, a minha equação para esse receptor que ele deu aí vai ser DDP em função da corrente. Então, vai ser 90 mais 4i. Essa é a nossa equação, nossa expressão para esse receptor. E na letra B, ele pede o rendimento. Se a gente pensar aí, rendimento, ele é potência útil por potência total.
Potência útil é contra-eletromotriz vezes a corrente. A potência total é a DDP vezes a corrente. Simplificando a corrente aqui, ó, nosso rendimento por receptor sempre é a contra-eletromotriz e a DDP. Então, aqui a nossa contra-eletromotriz é 90, que ele deu no exercício. A DDP é 120, que ele também deu. Se a gente pegar, simplificar aqui, né, 9 dividido por 12, vai dar 0,75. Então, se eu multiplicar por 100, para 100 em porcentagem, eu vou ter aí 75%. Então, vou colocar só aqui para lembrar, ó, 75%. Muito bem. No exercício 7, né, ele fala assim, um motor elétrico de força contra-eletromotriz igual a 100 volts e resistência interna de 1 ohm é alimentado por uma corrente elétrica de 10 ampere. Qual é o rendimento? Então, a gente já sabe que o rendimento no nosso receptor vai ser a contra-eletromotriz dividido pela DDP. Só que aqui, a gente não tem a DDP. A gente vai primeiro achar a DDP pela equação do receptor e depois calcular o rendimento, então. Então, aqui, né, nossa DDP vai ser igual a contra-eletromotriz, que é 100, mais a resistência interna, que é de 1, vezes a corrente de 10. Então, vai ser 100 mais 10, que vai ser 110 volts. E aí, a gente coloca lá na formulazinha do rendimento. Vou colocar aqui embaixo, ó. Vai ser 100 dividido por 110. 10 dividido por 11 vai ser 0,909. Coloquei 909 porque quando a gente multiplicar por 100, isso vai dar 90,9%, que vai ser aí aproximadamente nosso 91. Ok? Não esquece que para passar para porcentagem, sempre multiplica por 100. Esses foram os nossos exercícios de receptores elétricos. Espero que vocês tenham conseguido desenvolver aí, principalmente pensando nos tipos de potência e na equação geral do nosso receptor. A gente se encontra já na aula e eu espero você!